Olá! Hoje vamos mergulhar num verdadeiro quebra-cabeças do mercado cripto, o paradoxo do Bitcoin. De um lado, a gente vê o preço caindo, o que, claro, gera um certo receio, mas do outro lado, os maiores investidores do mundo parecem estar mais confiantes do que nunca e continuam comprando. Então, como é que isso é possível? Vamos tentar decifrar juntos esses sinais que parecem ir em direções totalmente opostas. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, entender o que é esse paradoxo. Depois, a gente olha para os sinais de alerta que estão causando pânico por aí. Em seguida, vamos ver a força surpreendente dos investidores institucionais. Daí, vamos tentar entender se o mercado está só se ajeitando, consolidando e, por fim, a grande pergunta: é pânico ou é uma oportunidade de ouro? Ok, vamos lá. Pensem num cabo de guerra, sabe? De um lado da corda a gente tem sinais bem claros de que o mercado está enfraquecendo, com os preços em queda. Do outro lado, os maiores jogadores do mercado, os grandões, apostando mais forte do que nunca. É exatamente essa tensão que está criando essa incerteza toda. E isso nos leva à pergunta-chave, né? Se o preço está caindo, por que raios as grandes instituições, os tais tubarões do mercado, continuam comprando sem parar? É exatamente esse paradoxo que a gente vai tentar desvendar agora. Bom, vamos começar pelo lado que está assustando muita gente, o lado mais pessimista da história. Tem vários dados por aí que estão alimentando aquele sentimento de que o mercado pode continuar caindo, o que os analistas chamam de sentimento bearish, ou seja, de baixa. O primeiro sinal, e o mais óbvio de todos, é o preço em si. Uma queda de 2,3% em um único dia. Pode até não parecer uma catástrofe, mas a gente sabe que no mundo volátil das criptos, isso já é o suficiente para acender todos os alarmes e fazer o investidor comum começar a questionar tudo. Agora, olha só esse dado que é ainda mais forte. 1,72 bilhão de dólares simplesmente saíram dos fundos de investimento em Bitcoin, os famosos ETFs, em apenas 5 dias. Pensem assim, os ETFs são a grande porta de entrada do dinheiro institucional. Uma saída desse tamanho sugere que uma parte importante do dinheiro inteligente está, pelo menos por enquanto, pulando fora do barco. E a pressão não para por aí, não vem de um lado só. Pensem comigo, o preço já caiu 35% desde o último pico. Os traders de curto prazo continuam vendendo, seja para garantir algum lucro ou para limitar as perdas. E, o que é crucial aqui, parece que não tem dinheiro novo entrando com força suficiente para comprar tudo isso que está sendo vendido. É a receita perfeita para um mercado sob pressão. E essa citação do CEO da CryptoQuant resume bem essa visão mais pessimista. A análise dele não fala num colapso total, num crash, mas sim num período em que o mercado fica meio parado, sabe? Andando de lado, sem força para subir. Uma estagnação prolongada. Mas agora, vamos virar a moeda e olhar o outro lado. Porque apesar de todos esses sinais negativos que a gente viu, existe uma força gigantesca remando na direção contrária. E essa força é a confiança e, mais importante ainda, as ações dos grandes investidores institucionais. E é aqui que a história fica muito interessante, porque apesar de todo esse pessimismo no ar, uma maioria esmagadora de 71% das instituições está vendo as coisas de um jeito completamente diferente. Para elas, o preço atual não é um sinal de fraqueza, não, é uma promoção. Elas simplesmente acreditam que o Bitcoin está subavaliado. E olha, isso não é só papo não, é dinheiro de verdade sendo investido. A MicroStrategy, que é uma gigante do setor, comprou mais centenas de milhões. Outras empresas estão seguindo o mesmo caminho. E talvez o mais surpreendente de tudo, entidades governamentais, como o Estado da Dakota do Sul nos Estados Unidos, estão considerando permitir que fundos públicos invistam em Bitcoin. Isso não é especulação de curto prazo, gente, é uma aposta de longo prazo. E aqui vem o ponto crucial. A demanda institucional é enorme e parece ter um apetite que não acaba. Se o preço cair mais uns 10%, 80% deles já disseram que comprariam ainda mais. Pensem nisso, isso cria uma espécie de rede de segurança, um piso de compradores só esperando o preço baixar para entrar com tudo. Ok, então temos um verdadeiro impasse, né? De um lado, vendedores assustados e do outro, compradores institucionais super confiantes. Como é que essas duas forças conseguem coexistir? A resposta pode estar num conceito-chave, a consolidação de mercado. E essa comparação resume tudo perfeitamente. É como uma balança. De um lado a gente tem o peso do medo,
queda de preço, saída de dinheiro dos ETFs. Do outro lado, a gente tem o peso da confiança, a demanda institucional, as compras das empresas. Quando essas duas forças se equilibram, o mercado entra nesse impasse que estamos vendo. E é aí que entra esse termo consolidação lateral. O que isso quer dizer? Que não é um mercado em queda livre, mas também não é um mercado explodindo para cima. É um mercado em equilíbrio, onde compradores e vendedores estão numa briga de forças, mantendo o preço ali numa faixa mais ou menos estável. Para muitos analistas, isso não é um sinal de fraqueza, mas sim de que o mercado está amadurecendo. Basicamente, o que está acontecendo nos bastidores é o seguinte: cada Bitcoin que um trader vende, seja por medo para garantir um lucro, está sendo discretamente comprado por uma instituição que está pensando lá na frente, no longo prazo. A venda é absorvida pela compra. O resultado é essa aparente calmaria, essa estagnação. Mas e as pessoas comuns? Os investidores de varejo? O que eles sentem no meio desse cabo de guerra? Porque, no fim das contas, são as decisões de milhares de pessoas que podem, de repente, inclinar a balança para um lado ou para o outro. E a resposta não poderia ser mais clara. A comunidade está completamente dividida, 50-50. É um cabo de guerra perfeito entre o pânico e a oportunidade. Metade está correndo para vender, enquanto a outra metade está correndo para comprar. Essa frase resume o momento de forma perfeita. Para cada pessoa que está vendendo com medo de que o preço caia mais, tem outra pessoa do outro lado comprando, acreditando que está pegando uma promoção histórica, talvez, se baseando em ciclos passados do mercado. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, não é mesmo? O que estamos vendo é um risco que deve ser evitado a todo custo ou é uma daquelas oportunidades históricas que aparecem poucas vezes? A história costuma mostrar que os maiores ganhos muitas vezes acontecem quando o medo está no auge. A grande questão é: será que este é um desses momentos? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro de muitos investimentos.